tarde. Em Peças Raras, você em sintonia com o rádio. Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e estou de volta com nossas Peças Raras. Esta é a última semana de William Bonner à frente do Jornal Nacional. 2025 marca também os 40 anos de TV do apresentador, que inicia em 1985 como locutor e apresentador na Rede Bandeirantes de televisão. Mas antes disso, Bonner teve uma passagem marcante como locutor da rádio USP-FM, que opera em 93,7 MHz em São Paulo. Nesta edição, você vai ouvir duas peças raras desta fase radiofônica do apresentador, um trecho do programa Concerto de Rock e a participação em uma adaptação para o português do radioteatro A Guerra dos Mundos, de Orson Welles. Achados do Espaço. Quando o podcast Peças Raras tinha menos de um ano no ar, convidamos ouvintes para compartilhar seus próprios acervos de peças raras no nosso podcast. A estreia do quadro Viva Voz acontece em 31 de janeiro de 2007, quando somos surpreendidos pela participação da jornalista e locutora Fernanda Lima, que à época estava à frente do estúdio Eco. Viva Voz. Aqui o ouvinte fala. Olá a todos os ouvintes do podcast em Peças Raras. Meu nome é Fernanda Lima, sou jornalista e locutora e também quero dividir um pouquinho com vocês do meu acervo pessoal de peças raras, colaborando aqui com o Marcelo Abud e com todos aqueles que são fãs do rádio brasileiro. E a peça rara que trouxemos hoje é um áudio da década de 80, mais precisamente de uma rádio que foi fundada em 1977, a Rádio USP-FM de São Paulo, em 93,7. Para quem não conhece, a Rádio USP é conhecida por ser uma rádio educativa e por difundir vários gêneros musicais, desde música erudita até blues, jazz e também muito rock and roll. Você está ouvindo Concerto de Rock. E esse áudio ainda fica mais especial porque está na voz de um dos grandes apresentadores do telejornalismo brasileiro. Para quem não conhece, o William Bonner começou sua carreira como locutor de rádio ainda no início da década de 80, quando ele fazia faculdade de comunicação na USP. E os seus colegas do curso de rádio e TV logo perceberam que o William Bonner tinha a voz mais grave do que os simples mortais e que ele tinha grande talento e jeito para coisa. Foi quando o William Bonner fez um teste para fazer um programa, um trabalho acadêmico para esses colegas do curso de rádio e TV. Foi quando o diretor da Rádio USP na época observou o talento do jovem locutor e apostou no William Bonner. Foi quando ele começou a apresentar um programa na Rádio USP chamado Concerto de Rock, onde ele trazia as grandes novidades e também os clássicos do rock and roll. E é esse áudio que nós iremos ouvir agora. Então, com vocês, Concerto de Rock com William Bonner. Depois do intervalo, nós voltamos com mais Sex Pistols. Você está ouvindo Concerto de Rock. You need help to hold someone you care. Nós estamos no Concerto de Rock da Rádio USP, hoje com os Sex Pistols. Depois de lançar o Nevermind the Bollocks, os Sex Pistols foi fazer a sua primeira excursão aos Estados Unidos, que mais uma vez quase foi cancelada. Isso porque a embaixada americana não queria dar os vistos, alegando que eles não tinham os requisitos mínimos para entrar no país. Mas acabaram indo e foram recepcionados com um interesse só comparável ao dos Beatles. Apesar disso, não foram muito bem entendidos, pobrezinhos. Às vezes, levavam chupas de lacas de cerveja e se metiam em brigas com o público.
Brasil. Em parte formado por cowboys que iam ao show para vaiar mesmo. No meio da excursão, foi anunciado o fim do grupo. Muitas brigas e desentendimentos fizeram com que Johnny Rotten decidisse abandonar os Sex Pistols. Um ano depois, em fevereiro de 79, algumas horas após sair da cadeia, onde estava por ser acusado de ter matado sua namorada, Sid Vicious foi encontrado morto devido a uma dose excessiva de heroína. Depois do fim dos Sex Pistols, Malcolm McLaren decidiu terminar um antigo projeto, um filme com o grupo. Dirigido por Julian Temple, o filme inicialmente se chamaria Who Killed Bambi? Quem Matou Bambi? Mas acabou saindo com o irônico nome de Great Rock and Roll Swindle, a grande picaretagem do rock and roll. O filme é uma colagem de quadros sem muita linearidade de narrativa e traz algumas cenas gravadas de shows, desenhos animados e um trecho rodado no Rio de Janeiro, onde Steve Jones e Paul Cook cantam No One Is Innocent, junto com Bonner Biggs, o famoso ladrão inglês. Sex Pistols, Holidays in the Sun. You should get crash beats, get colleges and all, say with a support group and just fucking through a back here and wait. Depois que saiu dos Sex Pistols, Glenn Matlock formou o Rich Kiss. Steve Jones e Paul Cook continuaram juntos no The Professionals. O empresário Malcolm McLaren disse que ia eliminar os intermediários e também lançou alguns discos. Johnny Rotten abandonou o antigo nome e, com seu nome verdadeiro, John Lydon, formou o Public Image Limited, que já lançou 7 discos. Dos que sobraram, é o único que ainda tem azul em destaque e continua com as mesmas opiniões apocalípticas. O rock está morto, o que já deveria estar óbvio há 7 anos atrás com o Nevermind the Bollocks. Esse disco é a rolha definitiva na garrafa do rock. Eu tenho muitos amigos que se deram mal porque acreditaram na publicidade que faziam deles mesmos. Sid Vicious estava determinado a ser visto como o maior arruaceiro do mundo. Bem, ele deu muito dinheiro a muita gente com a sua morte. Eu honestamente não consigo pensar como Keith Richards pode estar gostando de viver. Me parece como um lento suicídio. Ele tem que trocar o sangue a cada 6 meses na Suíça. É um absurdo. Eu não gosto de rock e nunca gostei. For the first time on record, Sid Vicious talks frankly, honestly, and directly to his fans. With his new single, My Way. Yeah. My Way. It's more than just a single. It's a rap. Hoje o Sex Pistols já é tão façado quanto Elvis Presley e Beatles. Deixaram muitos toques e influências, mas os rockstars de hoje continuam tirando fotos com a rainha e a indústria da música vai muito bem, obrigado. Muito legal a gente saber como tudo começou, né? Mas assim como eu, quando ouvi esta peça rara, você deve estar se perguntando quem apresenta o concerto de rock com William Bonner na Rádio USP em 1984. Não foi fácil chegar a esta resposta. Após entrar em contato com Débora Isola e Miriam Ramos, duas amigas que passaram pela USP-FM, e também com o Cido Tavares, que segue nos microfones da emissora, chegamos a uma pista. Luiz Fontana, da equipe técnica da USP, nos apresenta o nome de uma locutora que esteve por lá entre 83 e 87, Denise Villumier, que há décadas é gerente de comunicação social na Fundação Casper Libero. O Fontana ainda complementa a informação com outros nomes da época que faziam parte da equipe técnica. Quem fazia as vinhetas do concerto do rock era o Eduardo Fortunato. E o Zalo Comucci
e o Paulo Messias. Eles que gravavam o programa. Quando era um, era outro, né? Porque eu ficava no outro estúdio, lá na reitoria antiga. Com essa informação, precisávamos agora conseguir contato com a Denise Vieux-Lumière para confirmar se era ela mesma que estava junto com William Bonner no concerto de rock lá em 1984. Com o auxílio de bons amigos do rádio e da TV, principalmente do Márcio de Paula, que foi da discoteca da Rádio Gazeta, do Marcelo Duarte e Silvânia Alves, que apresentaram o Você é Curioso na Rádio Bandeirantes, do qual eu tive o prazer de fazer parte da equipe também lá de colunistas, e do Elmo Frankfort, do Museu Brasileiro do Rádio e Televisão, conseguimos conversar com a Denise, que não apenas confirma ser a locutora que divide a apresentação do concerto de rock em 1984 com William Bonner, sendo provavelmente a primeira a fazer dupla de apresentação com ele, como deixa um recado especial para você que curte nossas peças raras. Meu nome é Denise Vieux-Lumière, eu sou gerente de comunicação da TV Gazeta de São Paulo. A minha história como locutora na Rádio USP, ela começa em 1983. Eu era estudante da Escola de Comunicações e Artes, com a especialização em rádio e televisão. Estudava lá pela manhã e consegui entrar na rádio. Subia um andar, já estava na rádio trabalhando na sequência. Eu iniciei fazendo locução. Além de algumas produções, assim, escrevi e produzia o roteiro cultural, algumas coisinhas para outros programas, mas basicamente era a locução. Foi numa época muito especial, porque a rádio sofreu uma transformação. Ela foi conduzida pelo professor Mário Fanucchi e pelo André Barbosa Filho, que vinha da Excelsior, né, a máquina do som, e eles implantaram uma proposta de abrir as portas da rádio para a produção independente, que era muito difícil. Hoje, com a internet, com até o celular, você grava, você publica e você pode atingir um público muito grande. Naquela época isso não existia, né? Então, para você ter um espaço para a sua ideia, poder transmitir, as pessoas pudessem conhecer o que você tinha a dizer, era muito difícil. Então, esse espaço foi fundamental e a experiência deu muito certo. Nós éramos uma emissora não comercial no meio de emissoras comerciais, com aquele ritmo frenético, né, dos locutores, e nós tínhamos uma proposta completamente diferente, que nos levou a até entre as 10 primeiras em audiência, o que foi um feito inédito. Teve bastante repercussão na época, em revistas, jornais, então foi uma experiência bem bacana. E os programas, nossa, aí tinha de tudo. Música regional, música internacional, rock, programas de humor, o Não Tranca Que Lá Vem Alavanca, programas como A História do Rádio no Brasil, USP Ciência Edição Especial, que eram conteúdos muito interessantes, de uma maneira bastante atrativa, que conseguiram conquistar um público bem bacana na época. E entre todos esses programas tinha o Concerto de Rock, produzido pela Ana e pelo Vitor, também nossos colegas, e apresentado por mim e pelo William Bonner. Rádio USP com Sex Pistols, God Save the Queen. Que na época não era o William Bonner. Ele era só o Billy, ele era nosso colega com quem dividíamos as aulas pela manhã e depois à tarde ou à noite entrávamos no estúdio para gravar os programas, editar e tudo mais. O clima era muito descontraído, nós éramos muito jovens, estávamos muito empolgados com a oportunidade de transmitir aquilo em que nós acreditávamos, abrindo um campo aí para outros profissionais. Foi muito bom. Foi uma época de muito aprendizado, uma época especial, da qual eu sinto muita saudade e guardo com o maior carinho na minha lembrança. Vamos ouvir mais 6 músicas com os Sex Pistols, começando com a versão de Sid Vicious para My Way. E como a Fernanda Lima comentou no Viva Voz lá em 2007, e que ouvimos novamente nesse episódio, William Bonner estudou na Escola de Comunicações e Arte, ECA, no início dos anos 80. Uma curiosidade é que ele opta por publicidade e propaganda. Na comunicação, inicia como redator publicitário em 1983 e, em 84, se torna locutor na rádio USP-FM. Ainda desta fase inicial,
Antes que ele se tornasse apresentador e assumisse outras funções no telejornalismo, vamos relembrar de um áudio que está completando 40 anos, uma adaptação para o português do radioteatro A Guerra dos Mundos. Eu já compartilhei esta peça rara nesta temporada no nosso podcast, mas é daquelas que vale ouvir de novo. Esta versão de A Guerra dos Mundos foi ao ar na Rádio USP em 30 de outubro de 1985. Antes, convido você a ouvir detalhes do que representa esse radioteatro na história do rádio a partir de um boletim que eu produzi para o quadro Interferência, lá do Você é Curioso, na Rádio Bandeirantes. Estamos de volta com o Você é Curioso, primeiro sábado do mês, você já sabe, é dia do nosso Interferência com o professor de comunicação Marcelo Abud. Agora no Você é Curioso, Interferência. 30 de outubro de 1938, a partir das 8 da noite, uma transmissão de rádio leva pânico aos Estados Unidos. No então horário nobre, em Nova York, entra no ar mais um Teatro Mercury. O programa semanal era transmitido pela CBS para uma pequena audiência. Isso até aquela véspera de Dia das Bruxas, quando o jovem diretor Orson Welles adapta para o radioteatro o romance A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. A escolha da linguagem jornalística para narrar a chegada de marcianos que usam um raio mortífero causa tumulto. Quem pegou o episódio começado pensou que era uma reportagem, imediatamente ligou para familiares e amigos. Logo, milhões de ouvintes estavam com seus aparelhos sintonizados na CBS. Ao rever esse episódio, a revista Cinelândia, há 50 anos, assim descreve o que se deu naquela noite. O pânico começou. Carros corriam a 120 nas estradas, telefones tocavam sem parar, famílias inteiras deixavam suas casas. Mobilizou-se a milícia de Nova Jersey. Do outro lado dos Estados Unidos, em São Francisco, voluntários se apresentavam para defender o país. Mulheres e crianças se refugiavam nas igrejas. Houve quem se atirasse em um rio de Nova York ao ouvir que os marcianos desciam a Quinta Avenida. Agora que relembramos a importância do radioteatro A Guerra dos Mundos, vamos voltar a 40 anos e acompanhar como foi a adaptação feita para a Rádio USP, na época em que William Bonner era radioator, além de locutor, na Rádio USP FM aqui de São Paulo, operando até hoje em 93,7 MHz. Boa noite, radioamantes. Esta, para nós que trabalhamos com rádio, é uma noite muito especial. Tão especial que este programa foi produzido com o fim específico de marcar a data de hoje. É, na verdade, com grande prazer que convidamos todos vocês a recuarem conosco no tempo. Exatamente há 47 anos atrás, a 30 de outubro de 1938. O dia que marcaria definitivamente a história do rádio mundial. Naquele dia, distante no tempo, os ouvintes do Mercury Theatre on the Air, emitido pela CBS Radio para a cidade de Nova York, encontraram-se na aterrorizada escuta do programa que agora transmitiremos. Senhoras e senhores, a Rádio USP orgulhosamente apresenta, da novela de H.G. Wells, do script radiofônico de Howard Koch e Orson Welles, Guerra dos Mundos. Fechem os olhos. Vai começar. The Mercury Theatre on the Air proudly presents War of the Words, radio script by Howard Koch and Orson Welles, based on a novel written by A.G. Wells.
Sabemos agora que desde os primeiros anos do século XX, nosso mundo vinha sendo observado por inteligências superiores às do homem, e ainda assim, tão mortais quanto nós. Sabemos agora que enquanto os seres humanos viviam entregues aos seus afazeres, eram examinados e estudados, talvez quase tão de perto quanto um homem ao microscópio pode examinar os organismos efêmeros que vivem e se multiplicam numa gota d'água. Com infinita satisfação, as pessoas andavam para cá e para lá, tratando de seus pequenos negócios terrestres, na tranquila certeza de seu domínio sobre este pequeno e rodopiante fragmento de matéria solar que, por acaso ou destino, o homem herdou do negro mistério do tempo e do espaço. No entanto, através do imenso abismo etéreo, mentes que estão para as nossas, como as nossas para as feras na selva, imensos cérebros frios, sem simpatia, observavam esta terra com olhos invejosos e, de modo lento e seguro, traçavam seus planos contra nós. No 39º ano do século XX, ocorreu a grande desilusão. Foi pelos fins de outubro. Os negócios iam melhor. O pavor da guerra estava superado. Maior número de homens voltavam ao trabalho. As vendas subiam. Nesta noite em especial, 30 de outubro, a agência Crosley calculou que 32 milhões de pessoas ouviam rádio. Nas próximas 24 horas, pouca alteração de temperatura. Há informações de uma ligeira perturbação atmosférica de origem indeterminada sobre a Nova Escócia, provocando o deslocamento de uma área de baixa pressão com certa rapidez sobre os estados do Nordeste, trazendo previsão de chuva acompanhada de ventos de rajadas leves. Temperatura máxima 19 graus centígrados, mínima 8 graus. Este informe meteorológico é de responsabilidade do Instituto de Meteorologia. Agora, nós passamos a transmitir diretamente do Meridian Room, do Park Plaza Hotel, bem no centro de Nova York, onde ouviremos a música de Ramon Raquello e sua orquestra. Boa noite, senhoras e senhores. Diretamente do Meridian Room, do Park Plaza de Nova York, levamos para vocês a música de Ramon Raquello e sua orquestra. Com seu toque muito especial, Ramon Raquello inicia sua apresentação com La Comparsita. Senhoras e senhores, interrompemos nosso programa de música de danças para levar a vocês um boletim especial da Agência de Notícias Internacional. Às 19h40, o professor Farrell, do Observatório de Mount Jennings, Chicago, Illinois, comunicou estar observando a ocorrência de várias explosões de gás incandescente em intervalos regulares no planeta Marte. O espectroscópio indica que o gás é o hidrogênio e está se movendo com enorme velocidade rumo à Terra. O professor Pearson, do Observatório de Princeton, confirma a observação de Farrell e descreve o fenômeno como igual a um jato de chama azul lançado de uma espingarda. Agora, nós voltamos com a música de Ramon Raquello, diretamente do Meridian Room do Park Plaza Hotel, em Nova York. Agora, uma melodia que ninguém esquece. A sempre popular Stardust, com Ramon Raquello e sua orquestra.
E atenção, senhoras e senhores. Dando prosseguimento às notícias de nosso boletim de momentos atrás, o Instituto de Meteorologia solicitou aos principais observatórios do país que se mantenham em vigília astronômica para detectar quaisquer perturbações que ocorram no planeta Marte. E devido a este fato estranho, conseguimos uma entrevista com o conhecido astrônomo professor Pearson, que nos dará as suas impressões do fato. Daqui a momentos, nós os levaremos até o Observatório Princeton, em Princeton, Nova Jersey. Enquanto isso, nós voltaremos à música de Ramon Raquello e sua orquestra. Muito bem, já estamos prontos para levá-los ao Observatório de Princeton, onde Carl Phillips, nosso repórter comentarista, entrevistará o famoso astrônomo, professor Richard Pearson, diretamente de Nova Jersey. Boa noite, senhoras e senhores. Aqui fala Carl Phillips, direto do Observatório de Princeton. Encontro-me numa enorme sala semicircular, toda escura, apenas com uma fenda no teto por onde passa o telescópio do observatório. O tic-tac-ar que ouvem de fundo é a vibração do relógio mecânico do observatório. O professor Pearson está bem acima de mim, numa pequena plataforma espiando através das lentes gigantes o brilho das estrelas e dos planetas lá no céu. Peço-lhes que tenham paciência, senhoras e senhores, com qualquer demora que possa ocorrer durante a nossa entrevista. Além da incessante observação dos céus, o professor Pearson pode ser interrompido pelo telefone ou outro meio de comunicação qualquer. Durante esse período, ele está em constante ligação com os outros centros astronômicos mundiais. Professor, posso dar início às perguntas? Quando quiser, senhor Phillips. Professor, o senhor poderia, por favor, contar aos nossos ouvintes exatamente o que o senhor vê quando observa o planeta Marte através do seu telescópio? No momento, nada fora do comum, senhor Phillips. Apenas um disco vermelho nadando em mar azul. Umas riscas transversais no disco e nada mais. Elas estão muito claras agora, porque Marte está no ponto de maior proximidade da Terra. Em oposição, como dizemos. E em sua opinião, o que significam essas riscas transversais, professor Pearson? Posso assegurar que não são canais, senhor Phillips. Embora seja esta a crença generalizada daqueles que imaginam que Marte é habitado. Do ponto de vista científico, as riscas não passam de um resultado das condições atmosféricas peculiares ao planeta. Quer dizer, professor, que o senhor, como cientista, está absolutamente convencido que não existe em Marte inteligência viva tal como a conhecemos? Eu diria que as possibilidades em contrário são de 1000 para 1. Sendo assim, então, que explicação o senhor tem para estas erupções de gás que estão acontecendo na superfície de Marte em intervalos regulares? Sr. Phillips, infelizmente eu não sei como explicá-las. Aproveitando a oportunidade, professor, para esclarecer os nossos ouvintes, qual a distância entre Marte e o nosso planeta? O senhor poderia nos dizer? Pois não. São aproximadamente 64 milhões de quilômetros. Bem, parece uma distância bastante tranquilizadora. Um momento, senhoras e senhores. Alguém acaba de entregar um telegrama ao professor Pearson. Enquanto ele lê, deixem-me lembrar-lhes que estamos falando do Observatório de Princeton, Nova Jersey, onde entrevistamos o mundialmente famoso astrônomo, professor Pearson. Um momento. Por favor, ele me passou o telegrama que acaba de receber. Professor, posso ler o telegrama para os ouvintes? Certamente, Sr. Phillips. Senhoras e senhores, lerei agora um telegrama dirigido ao professor Pearson pelo Dr. Gray, do Museu de História Natural de Nova York. 21 horas e 15 minutos... Sismógrafo registrou choque de intensidade quase de terremoto ocorrendo dentro de um raio de 32 quilômetros em torno de Princeton. Por favor, investigue. Assinado Lloyd Gray, chefe da divisão astronômica. Professor Pearson, esta ocorrência poderia ter algo a ver com as perturbações observadas no planeta Marte? Dificilmente, Sr. Phillips. Este é provavelmente um meteorito de tamanho fora do comum e sua chegada nessa área em particular não passa de uma coincidência. No entanto, efetuaremos uma pesquisa assim que amanhecer. Obrigado, professor. Senhoras e senhores, nos últimos minutos estivemos falando do Observatório de Princeton, levando até seus lares uma entrevista especial com o professor Pearson. Aqui fala Carl Phillips. Voltaremos agora para os nossos estúdios em Nova York. Senhoras e senhores, aqui o último boletim da Agência de Notícias Internacional. Toronto, Canadá. O professor Morse, da Universidade Macmillan, relata ter observado um total de 3 explosões no planeta Marte entre as 19 horas e 45 minutos e 21 horas e 20 minutos, hora local. Isto confirma relatórios anteriores recebidos de observatórios americanos. Agora, de mais perto de casa, vem uma notícia de Trenton, Nova Jersey.
Às 20 horas e 50 minutos, um enorme objeto flamejante, que se julga ser um meteorito, caiu numa fazenda da vizinhança de Growers Mill, Nova Jersey, a 35 quilômetros de Trenton. O clarão no céu foi visível dentro de um raio de várias centenas de quilômetros. Nós enviamos uma equipe volante para o local e o nosso repórter Carl Phillips fará um relato de viva voz assim que chegue a Growers Mill. Enquanto isso, nós os levaremos agora ao Hotel Martinet, em Brooklyn, onde Bob Millett e sua orquestra estarão oferecendo um programa de música para dançar. Agora sim, já estamos em contato com o repórter Carl Phillips em Growers Mill, Nova Jersey. Senhoras e senhores, este é mais uma vez Carl Phillips, falando da fazenda Wilmot, Growers Mill, Nova Jersey. O professor Pearson e eu fizemos o percurso de 17 quilômetros em 10 minutos. Bem, eu nem sei como começar. É uma estranha cena o que tenho diante de mim. Algo como que saído das histórias das Mil e Uma Noites. Bem, mas mal acabo de chegar. Ainda não tive a oportunidade de examinar o ambiente. Acho que está ali. Acho que é a coisa, bem na minha frente, meio enterrada num imenso buraco. Deve ter batido com uma força terrível no chão. Pelo que posso ver, o objeto não se parece com um meteorito. Pelo menos com os meteoritos que já vi. Parece mais um cilindro de enorme tamanho. Deve ter um diâmetro de... Calcula quanto, professor? Uns 27 metros, senhor. Uns 27 metros. O metal do revestimento é... Bem, nunca vi nada igual. A cor é uma espécie de branco amarelado. Espectadores curiosos se amontoam em torno do objeto, apesar dos esforços da polícia para mantê-los afastados. Estão tapando a minha visão. Por favor, não poderiam chegar mais para o lado? Para o lado, vamos, para o lado! Enquanto os policiais empurram para trás a multidão, aqui está o Sr. Wilmot, proprietário da fazenda. Ele deve ter coisas interessantes para acrescentar. Sr. Wilmot, o senhor poderia ter a gentileza de contar aos ouvintes tudo o que se lembra com relação a este visitante tão fora do comum que caiu no seu quintal? Um passo à frente, por gentileza, Sr. Wilmot. Um passo à frente. Senhoras e senhores, aqui está o Sr. Wilmot. Mais perto e mais alto, por favor. Como disse? Mais perto e mais alto, por favor. Sim, senhor. Eu estava ouvindo no rádio um lenga-lenga que um professor ali falava sobre Marte. De modo que eu estava quase cochilando. Sim, Sr. Wilmot. E então o que aconteceu? Como eu estava dizendo, eu estava ouvindo o rádio assim, meio distraído. Sim, Sr. Wilmot. E então o senhor viu uma coisa? Não vi logo. Primeiro ouvi. O que é que o senhor ouviu? Um som sibilante assim, como um foguete de festa, um rojão. Bem, e daí? Virei minha cabeça para a janela e jurei que estava dormindo, sonhando. É? Vi uma espécie de risco esverdeado, então, pumba! Alguma coisa caiu no chão e me jogou para fora da cadeira. Bem, e o senhor se assustou, Sr. Wilmot? Não tenho muita certeza. Reconheço que eu estava meio amedrontado. Obrigado, Sr. Wilmot, obrigado. O senhor quer que eu conte mais alguma coisa? Não, está bem assim, isso chega. Senhoras e senhores, acabaram de ouvir o Sr. Wilmot, proprietário da fazenda onde caiu a coisa. Eu gostaria de ser capaz de transmitir a atmosfera, o ambiente desta coisa fantástica. Centenas de carros estão estacionados num ponto atrás de nós. A polícia está tentando bloquear a rodovia que leva até a fazenda. Mas não adianta. Eles chegam de qualquer jeito. Os faróis dos carros lançam um enorme foco de luz sobre o buraco em que o objeto está meio enterrado. Algumas pessoas mais ousadas se aventuram perto da beirada. Suas sombras se desenham no estranho objeto. Ei, um homem quer tocar a coisa. Está tendo uma discussão com o policial. O policial desta vez levou a melhor. Venceu. Agora, senhoras e senhores, algo que eu não mencionei em toda esta agitação, mas que está se tornando mais nítido. Talvez seus rádios já o tenham captado. Escutem. Ouviram? É um curioso zumbido que parece vir de dentro do objeto. Vou chegar com o microfone mais perto. Aqui. Agora não estamos afastados nem 8 metros. Podem ouvir agora? Professor Pearson. Pois não, Sr. Phillips. Professor Pearson, podemos esclarecer o significado desse barulho esquisito que vem de dentro da coisa? Eu acredito que
Possivelmente seja o esfriamento desigual da sua superfície. O senhor ainda acha que é um meteorito, professor? Não sei o que pensar. O invólucro é positivamente extraterrestre. É feito de metal que não é encontrado em nosso planeta. A fricção com a atmosfera da Terra costuma fazer buracos nos meteoritos. E a coisa, como se vê, é lisa, de forma seguinte. Um minuto. Algo está acontecendo. Senhoras e senhores, isto é assustador. A extremidade da coisa está começando a abrir. O topo está começando a rodar como um parafuso. A coisa deve ser oca. Senhoras e senhores, esta é a coisa mais aterradora que jamais testemunhei. Um momento. Alguém sai engatinhando pela abertura de cima. Alguém ou alguma coisa. Posso ver que dentro do buraco negro 2 discos luminosos espiam. São olhos. Pode ser um rosto. Pode ser... Deus do céu! Algo está saindo da sombra como uma serpente. Agora outro e mais outro. Parece tentáculos. Agora posso ver o corpo da coisa. É grande como um urso e brilha como um couro molhado. Mas o rosto dele, ele é indescritível. Mal consigo continuar olhando. Os olhos, senhoras e senhores, os olhos são pretos e brilham como os de uma cobra. A boca tem uma forma de V, com saliva escorrendo de seus lábios que parecem tremer e pulsar. O monstro, ou seja lá o que for, mal pode se mover. Parece puxado para baixo. Talvez pela gravidade ou algo parecido. A coisa está se levantando. A multidão se afasta com medo. Já viram o bastante. É a experiência mais extraordinária. Não encontro palavras. Estou arrastando o microfone comigo enquanto falo. Tenho de interromper a descrição até me colocar em outra posição. Aguardem um instante, por favor, senhoras e senhores. Voltarei em 1 minuto. Nós estamos apresentando aos senhores um testemunho ocular do que está acontecendo na fazenda Wilmot, em Grover's Mill, Nova Jersey. Agora sim, senhores, nós voltamos a Carl Phillips, em Grover's Mill. Senhoras e senhores, estou no ar? Senhoras e senhores, aqui estou eu em cima de um muro de pedra que cerca o jardim do Sr. Wilmot. Daqui tenho uma visão da cena toda. Comunicarei aos senhores cada pormenor enquanto possa falar, enquanto possa ver. Chegaram mais policiais. Estão formando um cordão de isolamento diante do objeto. Uns 30 deles. Não é preciso empurrar para trás a multidão agora. As pessoas querem manter distância. O capitão está conversando com alguém. Não podemos ver com quem. Ah, sim. Creio que é com o professor Pearson. Sim, é ele. Agora se separaram. O professor anda de um lado para outro estudando o objeto, enquanto o capitão e 2 policiais avançam com algo nas mãos. Posso ver agora. É um lenço branco atado na ponta de uma vara. Uma bandeira da paz. Se aquelas criaturas souberem o que isso significa... Esperem! Esperem! Algo está acontecendo! Uma forma encurvada está se elevando no buraco. Posso distinguir um pequeno raio de luz contra um espelho. O que é isso? É um jato de fogo botando daquele espelho! E o fogo vem em direção dos homens que levam a bandeira branca. O jato agora os atinge de frente. Santo Deus! Eles estão em chama! Agora todo o pasto está em chama. As árvores, os celeiros, os tanques de gasolina dos automóveis. O fogo está se espalhando por tudo. Está vindo para cá. Uns 6 metros à minha direita. Senhoras e senhores, devido às circunstâncias fora do nosso controle, não podemos continuar a transmitir diretamente de Grover's Mill. Evidentemente, há alguma dificuldade com a nossa transmissão local. No entanto, nós voltaremos àquele local com a maior brevidade possível. Nesse meio tempo, nós temos um boletim atrasado de San Diego, Califórnia. O professor Inderfluffer, falando num jantar da Sociedade Astronômica da Califórnia, expressou a opinião de que as explosões em Marte, sem dúvida, nada mais são do que violentas perturbações vulcânicas na superfície do planeta. Nós continuaremos agora com o nosso programa de piano. Senhoras e senhores, acaba de me ser entregue o noticiário que veio de Grover's Mill por telefone. Um momento, por favor. E atenção.
Pelo menos 40 pessoas, inclusive 6 policiais do estado, estão mortos num campo a leste da vila de Grover's Mill. Seus corpos arderam em chamas e estão totalmente irreconhecíveis. Vocês ouvirão a seguir a palavra do general Montgomery Smith, comandante da Polícia Estadual de Trenton, Nova Jersey. O governador de Nova Jersey solicitou-me que colocasse as cidades de Mercer e Middlesex no oeste de Princeton e no leste até Jamesburg, sob lei marcial. A ninguém será permitido penetrar nessa área, a menos que tenha passes especiais dados por autoridades do Estado ou militares. 4 companhias da Polícia Estadual estão se deslocando de Trenton para Grover's Mill para evacuar e ajudar os moradores dentro dos limites das operações militares. Obrigado. Acabaram de ouvir o general Montgomery Smith, comandante da Polícia Estadual de Trenton. Enquanto isso, estão chegando mais pormenores da catástrofe de Grover's Mill. As estranhas criaturas, depois de seu ataque mortal, voltaram para sua nave e não fizeram qualquer tentativa de impedir os esforços dos bombeiros para resgatar os corpos e apagar o fogo. Bombeiros de todo o condado de Mercer estão combatendo as chamas que ameaçam os campos em volta. Nós não conseguimos, por enquanto, estabelecer contato com a nossa unidade móvel em Grover's Mill, mas esperamos levá-los de volta no menor prazo possível. Enquanto isso, nós os levamos até... Um momento, por favor. Senhoras e senhores, acabo de ser informado de que finalmente estabelecemos comunicação com uma testemunha ocular da tragédia. O professor Pearson foi localizado numa casa perto de Grover's Mill, onde montou um posto de observação de emergência. Como cientista, ele nos dará a explicação da catástrofe. A voz que ouvirão a seguir é do professor Pearson, trazida diretamente a vocês. Professor Pearson. Bom, sobre os seres que estão dentro do cilindro do foguete aqui em Grover's Mill, eu não posso dar nenhuma informação positiva, seja sobre a sua natureza, a sua origem, ou sobre os seus propósitos aqui na Terra. Sobre o seu destruidor e instrumento de fogo, posso aventurar uma explicação, mas é uma mera hipótese. Na falta de um termo melhor, falarei da arma misteriosa como um raio de calor. É evidente que essas criaturas têm um conhecimento científico muito mais avançado que o nosso. Tenho o palpite de que são capazes de gerar, de alguma forma, um intenso calor numa câmara de praticamente absoluta não condutividade. Esse intenso calor, eles o projetam num raio paralelo contra qualquer objeto que escolhem, por meio de um espelho parabólico, polido, de composição desconhecida, de maneira muito semelhante àquela pela qual o espelho de um farol projeta um raio de luz. Essa é a minha conjectura sobre a origem do raio de calor. Obrigado, professor Pearson. Senhoras e senhores, aqui temos um boletim de Trenton. É um breve comunicado informando-nos de que o corpo carbonizado do nosso repórter Carl Phillips foi identificado num hospital de Trenton. E agora, outro boletim de Washington. O gabinete do diretor da Cruz Vermelha Nacional comunica que 10 unidades de trabalhadores de emergência da Cruz Vermelha foram enviadas ao quartel-general da Polícia Estadual estacionado nas imediações de Grover's Mill, Nova Jersey. Agora, um boletim da Polícia Estadual. Princeton Junction. O incêndio em Grover's Mill e vizinhanças já foi dominado. Batedores constatam que tudo está tranquilo no local e que não há sinal de vida aparente no topo do cilindro. E agora, senhoras e senhores, temos uma declaração especial do Sr. Harry MacDonald, vice-presidente encarregado das operações aqui da nossa emissora. Recebemos um requerimento de Trenton para colocar à disposição da polícia todos os nossos recursos de transmissão. Em vista da gravidade da situação e acreditando que o rádio tem uma responsabilidade definida de servir ao interesse público em todas as ocasiões, estamos transferindo os nossos recursos para a Polícia Estadual de Trenton. E atenção, passamos agora a transmitir diretamente do quartel-general montado pela Polícia Estadual nas proximidades de Grover's Mill, Nova Jersey. Aqui fala o Capitão Lansing do Corpo de Sinaleiros ligado à Polícia Estadual, agora empenhada em operações militares nas vizinhanças de Grover's Mill. A situação provocada pela presença de certos indivíduos de natureza não identificada
está agora sob completo controle. O objeto cilíndrico caído num buraco diretamente embaixo de nossa posição está rodeado por todos os lados por 8 batalhões de infantaria, sem artilharia pesada, mas fortemente armado com rifles e metralhadoras. Qualquer razão para alarme, se é que houve razão, é agora inteiramente injustificada. As coisas, sejam o que forem, não se arriscam a mostrar as cabeças acima do buraco. Posso ver perfeitamente seu esconderijo ao clarão dos holofotes. Com todos seus falados recursos, essas criaturas mal podem enfrentar um cerrado fogo de metralhadora. De qualquer forma, é um interessante treino para as tropas. Posso perceber os uniformes caques de nossos soldados cruzando de cá para lá diante das luzes. É quase como se fosse uma guerra verdadeira. Parece haver uma ligeira fumaça nos bosques próximos ao rio Millstone. Provavelmente fogueiras acesas por gente acampada. Bem, teremos de ver logo alguma ação. Uma das companhias está se deslocando no flanco esquerdo. Um golpe rápido e tudo estará acabado. Agora espere um minuto. Vejo algo no alto do cilindro. Não é apenas uma sombra. Não, agora os sopros estão na porta da fazenda Wilmot. 7.000 homens armados apertando o cerco em torno de um tubo de metal. Espere! Não é uma sombra! É alguma coisa se movendo! Metal sólido! É uma espécie de coisa parecida com um escudo se levantando para fora do cilindro! Está cada vez mais alto! Está ficando de pé! Quer dizer, na verdade está se elevando sobre um arcabouço metálico! Agora está por cima das árvores e as luzes dos holofotes batem sobre elas! Esperem! Senhoras e senhores, eu tenho uma notícia muito grave para transmitir. Por mais incrível que pareça, tanto as observações da ciência como a evidência de nossos olhos conduzem à conclusão irrecusável de que aqueles estranhos seres que aterrissaram hoje à noite na região agrícola de Nova Jersey são a vanguarda de um exército invasor vindo do planeta Marte. A batalha que ocorreu esta noite em Grover's Mill terminou com uma das mais aterradoras derrotas jamais sofridas por um exército nos tempos modernos. 7.000 homens armados com rifles e metralhadoras investiram contra uma única máquina de combate dos invasores vindos de Marte. São conhecidos 120 sobreviventes. O resto está espalhado, morto pelo campo de batalha, de Grover's Mill a Plainsboro. Os corpos espalhados e despedaçados sob os pés metálicos do monstro, ou transformados em cinzas por seus raios de calor. O monstro agora tem o controle da parte central de Nova Jersey e cortou efetivamente o estado ao meio. As redes de comunicação caíram desde a Pensilvânia até o Oceano Atlântico. Trilhos ferroviários foram retorcidos e os serviços de Nova York para Filadélfia estão interrompidos, exceto alguns trens passando por Allentown e Phoenixville. As estradas para o norte, sul e oeste estão coalhadas de frenético tráfego humano. A polícia e o exército são impotentes para controlar a fuga desordenada. Calcula-se que pela manhã os fugitivos darão a Filadélfia, Camden e Trenton o dobro de sua população normal. Neste momento, toda a Nova Jersey e o leste da Pensilvânia estão sob lei marcial. Nós passaremos agora a transmitir de Washington um programa especial sobre a emergência nacional. Senhoras e senhores, o secretário do Interior. Cidadãos dos Estados Unidos da América, não tentarei encobrir a gravidade da situação que o nosso país enfrenta, nem a preocupação do nosso governo em proteger as vidas e a propriedade do nosso povo. No entanto, desejo que todos se compenetrem, cidadãos, autoridades, para esse adversário destruidor como uma nação unida, corajosa e consagrada à preservação da supremacia humana nesta terra. Muito obrigado. Acabaram de ouvir o secretário do Interior falando de Washington. Boletins por demais numerosos para que possamos lê-los se amontoam aqui nos nossos estúdios. Estamos informados de que a parte central de Nova Jersey está sem comunicação pelo rádio por causa do efeito do raio de calor sobre as linhas de força e o equipamento elétrico. Aqui, um boletim especial de Nova York. Cabogramas recebidos de entidades científicas inglesas, francesas e alemãs oferecendo assistência.
Astrônomos relatam continuadas erupções gasosas em intervalos regulares sobre o planeta Marte. A opinião da maioria é que o inimigo será reforçado por novas máquinas lançadas por meio de foguetes. Foram feitas tentativas para localizar o professor Pearson, de Princeton, que observou os marcianos de perto. Teme-se que tenha morrido em batalha recente. Lanham Field, Virgínia. Aviões de reconhecimentos dão conta de 3 máquinas marcianas visíveis acima das árvores, movendo-se para o norte em direção a Somerville, com a população fugindo à sua aproximação. Não estão usando raios de calor. Embora avançando à velocidade de trem expresso, os invasores escolhem sua rota com cuidado. Parecem estar fazendo esforço deliberado para evitar destruição de cidades e campos. No entanto, param para destruir linhas de força, pontes e trilhos ferroviários. Seu aparente objetivo é quebrar a resistência, paralisar as comunicações e desorganizar a sociedade humana. Aqui temos um boletim de Basking Ridge, Nova Jersey. Caçadores acabam de descobrir um segundo cilindro idêntico ao primeiro, enterrado num grande pântano a 32 quilômetros ao sul de Morristown. Peças de artilharia do Exército dos Estados Unidos estão vindos de Newark para arrasar a segunda unidade invasora antes que o cilindro possa ser aberto e a máquina de guerra ativada. Estão tomando posição no sopé das montanhas de Watchung. Outro boletim de Lanham Field, Virgínia. Aviões de reconhecimento localizaram as máquinas inimigas, agora em número de 3, aumentando sua velocidade para o norte, tropeçando em casas e árvores, na pressa evidente de se juntarem aos seus aliados ao sul de Morristown. Foram localizados também máquinas através de operadores telefônicos a leste de Middlesex, num círculo de 16 quilômetros de Plansfield. Agora, um boletim de Winston Field, Long Island. Esquadrilha de bombardeiros do exército carregando explosivos pesados voando para o norte em perseguição do inimigo. Aviões de reconhecimento agem como guias. Mantém sob observação o inimigo em marcha acelerada. Um momento, por favor. Senhoras e senhores. Ligação especial com a linha de artilharia em povoações adjacentes para dar-lhes relatórios diretos da área do avanço inimigo. Em primeiro lugar, falamos da bateria da 22ª Artilharia de Campo nas montanhas de Watchung. Alcance, 32 metros. 32 metros. Projeção, 39 graus. 39 graus. Fogo! metros à direita, senhor. Muda alcance. 31 metros. 31 metros. 37 graus. Fogo! Bem no alvo, senhor. Atingimos o tripé de uma delas. Pararam. As outras estão tentando consertar. Rápido, o alcance. Mudança 30 metros. 30 metros. Projeção 27 graus. 27 graus. Fogo! Não posso ver o local da cápsula, senhor. Está lançando uma fumaça. O que é? Uma fumaça preta, senhor. Está vindo pra cá, bem rente ao chão. Senhor, caminho ligeiro. Coloque máscaras contra gases. Apontar. Fogo! Muda para 24 metros. 24 metros. Projeção 24 graus. Fogo! Ainda não consigo ver, senhor. A fumaça está mais perto. Prepare o alcance. 23 metros. 23 metros. Projeção 22. 22. 22 graus. Avião bombardeiro do Exército V-843 saindo de Bayonne, Nova Jersey. Tenente Voigt comandando 8 bombardeiros. Fazendo relatório para comandante Fairfax Langenfield. Máquinas inimigas de 3 pernas agora à vista. Reforçadas por 3 máquinas do cilindro de Morristown. 6 no total. Uma máquina parcialmente avariada. De certo, foi atingida por projétil de canhões do Exército na operação de Watchung. Canhões agora silenciosos.
Pesada fumaça negra pairando rente à terra, de extrema densidade, natureza desconhecida, nenhum sinal do raio de calor. Inimigo se desloca para leste, atravessando o rio Passaic em direção aos pântanos de Jersey. Outra máquina inimiga avança sobre o viaduto Pulaski. Nova York é o objetivo evidente. Estão derrubando uma usina de alta tensão. Máquinas agora muito juntas. E estamos prontos para atacar. Aviões sobrevoando prontos para bombardear. Mais 9.000 metros e estaremos sobre a primeira. 7.000 metros. 5.000 metros. 3.000 metros. 1.500 metros. Eles estão nos varrendo com chamas. 600 metros. Motores falhando. Impossível lançar as bombas. Somente uma das coisas ficou para trás. Vamos mergulhar com o avião e tudo. Estamos mergulhando no primeiro. E agora o motor se foi. 8 bombas. Aqui Bayern, Nova Jersey, chamando Langenfield. Aqui Bayern, Nova Jersey, chamando Langenfield. Contato, por favor. Contato, por favor. Aqui Langenfield. Prossiga. Bombardeiros do exército encontraram máquinas de combate inimigas sobre as planícies de Jersey. Motores inutilizados pelos raios de calor. Tudo despedaçado, destruído. Uma máquina inimiga destruída. O inimigo agora descarregando pesada fumaça preta na direção de... Aqui Newark, Nova Jersey. Agora Newark, Nova Jersey. Cuidado. Fumaça preta venenosa chegando dos pântanos de Jersey, alcançando South Street. As máscaras contra gases são inúteis. Urgente transferência da população para espaços abertos. Automóveis, usem estrada 7, 23, 24. Evitem áreas congestionadas. Fumaça agora se espalhando sobre Raymond Boulevard. 2x2L chamando CQ. 2x2L chamando CQ. 2x2L chamando 8x3R. Aqui 8x3R. Devolvendo chamada 2x2L. Que tal a recepção? Que tal a recepção? Por favor, onde é que está 8x3R? O que há? Onde é que você está? Estou falando do terraço do Broadcasting Building, cidade de Nova York. Os sinos que ouvem estão tocando para que o povo evacue a cidade enquanto os marcianos se aproximam. Calcula-se que nas últimas 2 horas, 3 milhões de pessoas fugiram para o norte pelas estradas. A avenida do Rio Hudson ainda está aberta para tráfego motorizado. Evitem as pontes para Long Island. Estão completamente inutilizadas. Toda a comunicação com a costa de Jersey está interrompida há 10 minutos. Não há mais defesa. Nosso exército varrido. Artilharia, força aérea, tudo varrido. Esta pode ser a última transmissão. Nós vamos ficar aqui até o fim. O povo está rezando lá embaixo, na catedral. Eu estou olhando para o lado do porto. Embarcações de todo tipo, invadidas pela população em fuga, deixam o cais superlotadas. Ruas na maior confusão. Multidões se atropelam como numa véspera de Ano Novo. Um momento. Inimigo à vista agora acima dos Palisades. 5 grandes máquinas. A primeira está cruzando o rio. Posso vê-la daqui vadeando o Hudson como o homem passa um riacho. Um boletim acaba de me ser entregue. Cilindros marcianos estão caindo por todo o país. Um nos arredores de Buffalo. Um em Chicago. St. Louis. Parecem com tempo e distância calculados. Agora, a primeira máquina alcança a margem do rio. Fica de pé contemplando a cidade. Sua horrível cabeça metálica alcança a altura dos arranha-céus. Espera pelas outras. Erguem-se como uma linha de novas torres na zona oeste da cidade. Começam a levantar as suas mãos metálicas. É o fim. Fumaça. Uma fumaça negra se espalha por toda a cidade. As pessoas que estão nas ruas agora percebem. Estão correndo em direção ao rio. Milhares delas se afogando como ratos. Agora a fumaça está se espalhando mais depressa. Alcançou Times Square. O povo tenta fugir dali, mas não adianta. Caem como moscas.
Agora a fumaça atravessa a 6ª Avenida, a 5ª Avenida, e aproxima-se. Está a 90 metros daqui. A fumaça está só a uns 15 metros. Dois X2L chamando CQ. 2X2L chamando CQ. 2X2L chamando CQ. Nova York. Não há ninguém no ar? Há alguém? 2X2L chamando CQ. 2X2L chamando CQ. 2X2L chamando CQ. Você ficou com 2 momentos mágicos do início da carreira de William Bonner na USP-FM. Depois disso, ele estreia na TV Bandeirantes em 1985 e em 86 vai para a Globo, onde apresenta o SPTV segunda edição e depois o Fantástico. Entre 89 e 93, divide a bancada do Jornal da Globo com Fátima Bernardes. Logo depois, até 96, Bonner atua como editor-chefe do Jornal Hoje. Em 96, assume o Jornal Nacional, como apresentador e também editor-chefe até esta última semana de outubro de 2025, quando deixa o jornal. O anúncio é feito na edição de 1º de setembro. 1º de setembro é aniversário do Jornal Nacional. 56 anos hoje. E a gente tem novidade para contar. A primeira é que eu estou concluindo o meu ciclo profissional aqui no JN. A partir de novembro, quem vai assumir a parceria com a Renata nessa bancada vai ser o nosso colega César Tralli. É um profissional que você conhece muito bem, como repórter, como apresentador, e que vai passar a compartilhar esses talentos aqui, todas as noites. É muito estranho falar de mim aqui no Jornal Nacional, mas vamos lá. A minha decisão de mudar de atividade já tem 5 anos. Ela surgiu no momento em que muita gente também repensou a vida profissional, quando a pandemia estava no auge. Naquela época, um dos meus 3 filhos estava de mudança para estudar em outro país. E eu sentia que nos meus dias só cabiam as coisas que eu precisava fazer. Mas ficavam de fora coisas que eu também gostaria de fazer. A conta não estava fechando. Só que era um momento muito difícil para fazer um movimento desses. Essa é uma mudança que demanda tempo para se preparar a sucessão, os sucessores. E nós viemos fazendo isso ao longo de 5 anos. Muito bem. Hoje eu tenho 2, não 1. Eu tenho 2 filhos morando e trabalhando no exterior. Hoje, eu tenho uma história de 29 anos de Jornal Nacional. E nessa semana, essa primeira semana de setembro, eu completo 26 anos como editor-chefe, acumulando o trabalho de apresentação com todas as obrigações que a chefia da equipe de editores exige. O tempo que isso demanda, que não é pouco. Então, hoje a gente completa esse ciclo, né? E anuncia o que vai mudar. A editora-chefe adjunta Cristiana Souza Cruz passa a ser a editora-chefe do Jornal Nacional. O César Tralli, como o William já disse, vem para o JN. Para o lugar que ele ocupa hoje, no Jornal Hoje, vai o Roberto Kovalik, do Hora 1 e de tantas reportagens pelo mundo como correspondente. O Thiago Scheuer, que também, você também já conhece como repórter e como apresentador, assume o Hora 1. Tudo isso em novembro, daqui a 2 meses, que é para todo mundo se preparar para os horários novos de trabalho. No caso do Tralli, é mais do que isso, né? Ele tem até mudança de cidade, de São Paulo para o Rio de Janeiro. E eu vou me mudar também, só que eu vou me mudar aqui no Rio de Janeiro mesmo para o Globo Repórter. Só a partir da temporada do ano que vem. De todos os programas do jornalismo que já existiam aqui na Globo quando eu cheguei no século passado, em 1986,
O Globo Repórter é o único onde eu nunca trabalhei. E lá, além de encontrar amigos de décadas, eu vou fazer reportagens e vou formar uma dupla de apresentação com a Sandra Nemberg, que é uma dessas amizades muito antigas. A Sandra e eu somos amigos desde os anos 80. Eu já disse que essas novidades todas não são imediatas, mas desde já eu posso falar tranquilamente em nome de todos os colegas envolvidos nessas mudanças e também em nome das equipes que vão receber os apresentadores novos. O nosso compromisso com os princípios do jornalismo da Globo são os mesmos, assim como o nosso orgulho e a nossa gratidão de contar com a sua confiança e a sua audiência. Então, muito obrigado e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Ponto final em mais uma edição do nosso podcast. Hoje você entrou em sintonia com a fase radiofônica de William Bonner. Até a próxima, quando eu volto com mais peças raras para você. Salomão Esper. No processo de interação, o rádio entra com o áudio e o ouvinte com a imagem. José Paulo de Andrade. É impressionante como a voz é reveladora. Eli Correa. Por isso que eu digo, o rádio é o grande companheiro. É a melhor companhia que alguém pode ter. Vanessa Rabelo. O que me encanta no rádio é ser companhia de tanta gente legal todos os dias. As pessoas carregarem a gente no banco do lado, né? Quando estão no carro, ou então em casa, responder o nosso bom dia. Joseval Peixoto. A coisa que eu posso dizer é que eu sou muito, mas eu tenho muito orgulho de ser radialista. Nicolau Tuma. Radialista é a simbiose de rádio com idealista. Hélio Ribeiro. Meu nome é rádio. Eu não envelheço, me atualizo. Peças raras. Você em sintonia com o rádio.